Sentado aí onde você está, eu queria te convidar, levanta os seus dois braços em direção ao céu nesse momento. Levanta os seus braços. Você vai rezar assim comigo. Jesus. Jesus. Dá para ser melhor. Jesus. Jesus. Eu quero. Nesta noite. Reconhecer. Quem tu és. Por isso. Eu estou aqui. Para te dizer. Que o Senhor. É o Salvador. Da minha vida. Amém? Pode abrir seus olhos, olhar aqui para frente. Boa noite. Dá para ser melhor, galera. Nós estamos no grupo de oração Fogo do Alto. Vamos lá, mais uma vez. Boa noite. Jesus. Tudo bem com você, sim ou não? Sim. Todo mundo animado para esse grupo de oração? Sim. Tá quente aqui no auditório? E se eu dizer para vocês que vai ficar ainda mais quente, porque o Espírito Santo, ele vai descer sobre nós nessa noite, amém? Deixa eu me apresentar rapidamente, então. Eu me chamo Pedro. Tenho 26 anos. Somente 26 anos. Participo do grupo de oração Fogo do Alto desde 2015, fazem 8 anos mais ou menos, que Deus me deu a graça de ter esse lugar aqui para chamar de casa. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje para justamente partilhar aquilo que Deus quer para cada um de nós neste grupo de oração. E meus irmãos, antes da gente pegar a palavra e se aprofundar naquilo que Deus tem para nós, eu queria fazer uma pergunta e você guarde essa pergunta com você. Quem é Jesus para você? Não sei se você já se fez essa pergunta algum dia na sua vida. Talvez você venha ao grupo de oração já há um tempo e você talvez não saiba a resposta para essa pergunta. Quem é Jesus para você? E nessa noite nós teremos a resposta. Nessa noite Jesus ele vai se revelar por inteiro a mim e a você. Esse Jesus que nós clamamos, cantamos, pedimos a presença dele. Esse Jesus ele vai olhar nessa noite no fundo dos nossos olhos e vai falar: ei filho, ei filha, este sou eu, Jesus, aquele que te separou do mundo durante algumas horas no domingo à noite, para te dar uma vida nova, para te entregar aquilo que é mais precioso. É isso que Jesus ele vai falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Por isso, se você deseja ir além na presença de Deus, eu queria te convidar, pega a sua palavra agora nesse momento. Você que trouxe a sua Bíblia, pega lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, lá no versículo 35. Amém? Achamos, sim ou não? Sim. Vamos lá então. Se você não está com sua palavra, feche seus olhos brevemente para a gente escutar aquilo que Deus tem para nós. Marcos capítulo 4, versículo 35. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento, e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Mais uma vez, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Amém? Amém. Meus irmãos, para a gente entender então o que Deus ele quer falar conosco nessa noite, primeiro a gente tem que adentrar nessa palavra que nós acabamos de ler. Nós ouvimos sobre a passagem da tempestade acalmada. Aqui a palavra vai nos dizer que os discípulos estão com Jesus num barco e algumas coisas começam a acontecer a partir desse contexto.
E para que a gente entenda tudo aquilo que Deus quer para nós nessa noite, nós temos que justamente nos colocar dentro do barco. Por isso eu queria te pedir que durante todo esse momento que nós viveremos, durante a pregação, a oração que virá depois, eu quero que você sinta que você está no barco com Jesus, porque isso vai ser fundamental para a gente entender aquilo que Deus quer falar no meu e no seu coração. Amém? 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 Amém. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender quando nós lemos essa passagem lá no livro de Marcos. Como eu disse para vocês no começo, fiz uma pergunta na verdade. Quem é Jesus para você? E talvez até agora você esteja aí refletindo no seu coração e talvez você não saiba a resposta para essa pergunta. Talvez isso esteja gerando algo em você, mas nossa, eu venho há tanto tempo ao grupo e quem é Jesus? Esse Jesus que eu tanto peço, quem ele é de fato na minha vida? E nós vamos ver que nesse primeiro momento aqui da passagem, Jesus, ele quer se revelar para nós, assim como ele se revelou aos discípulos, aos apóstolos, naquele momento. Sabe, meus irmãos, se a gente passa um pouco rápido por essa palavra, talvez a gente não entende o que está acontecendo. Mas eu vou trazer um pouco para vocês. Os discípulos, quando começa a tempestade, a palavra vai dizer que começa uma tempestade, ondas começam a adentrar no barco. A palavra vai dizer que os discípulos, com medo daquilo que estava acontecendo, eles vão até Jesus e eles chamam Jesus de algo. Os discípulos chegam até Jesus e a palavra vai nos dizer que eles chegam até ele e falam: Mestre, Mestre, não te importa que nós pereçamos, nós que estamos caminhando com o Senhor? Mestre, os discípulos falam Mestre, eles se referem a Jesus como Mestre. E talvez você se pergunte agora, tá, mas o que isso tem a ver com Jesus querendo se revelar para nós? No último versículo que nós lemos, e eu até li ele 2 vezes esse pedaço. Depois que tudo acontece, os discípulos se perguntam, mas quem que é esse? Que o vento e o mar se calam, que obedece? Quem é esse? Quando os discípulos eles chegam para Jesus e falam, Mestre, entenda, meu irmão, que os discípulos nesse momento da história, eles não sabiam ainda quem de fato era Jesus. Tanto que no final eles se perguntam, quem que é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Sabe por quê? Que eles ainda não tinham noção de que era o próprio Deus que estava ali, o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque eles chamam Jesus de Mestre. Eles não chegam até Jesus e falam, Deus, Salvador, aquele que sabe de todas as coisas. Não, os apóstolos chegam para Jesus e falam, Mestre. Quem era o Mestre? Era aquele que ensinava, era um professor. Eles até esse momento da história enxergavam em Jesus aquele que tinha ensinado muitas coisas para eles. E de fato Jesus ensina. E de fato Jesus é o meu mestre, o seu mestre também. Mas entendam que Jesus, nesse momento, enquanto mestre, olha o que estava acontecendo, era uma tempestade. O barco estava prestes ali a afundar. Vocês vão concordar comigo que um mestre, um professor, não poderia fazer nada para que isso aqui mudasse. Nada, porque a função do mestre é o que? É ensinar. Então até esse momento, eles não haviam entendido ainda quem de fato era Jesus na vida deles. Tanto que eles se assustam quando Jesus cessa com a tempestade. E o que Deus ele quer falar comigo e com você nessa noite? Talvez nós participamos do grupo de oração há anos. Talvez a gente diz que conhece Jesus há muito tempo. Mas nós insistimos em chamar Jesus somente de mestre, como aquele que nos ensina coisas. Então eu vou para o grupo de oração para ouvir uma palavra, eu vou para o grupo de oração para ter um direcionamento, mas eu ainda não entendi, assim como os apóstolos não entenderam nesse momento, de que Jesus não é somente mestre, Jesus não é somente aquele que nos ensina, mas Jesus é aquele, o único, capaz de salvar a minha vida, salvar a tua vida. Jesus, meu irmão, ele quer se revelar para você nessa noite. Talvez durante a sua vida você tenha enxergado Jesus somente como aquele que te ensina algo, como aquele que te dá uma palavra no momento de dor, como aquele que te direciona nos rumos da sua vida, e de fato ele faz tudo isso.
Mas Jesus, Ele não quer que a gente enxergue Ele somente como um professor, porque Ele é muito mais do que um professor. Ele é aquele que te salva, Ele é aquele que te salvou, e todos os dias da sua vida Ele vai fazer o máximo possível para que você aceite a salvação. Jesus quer se revelar para mim e para você nessa noite. Quantas e quantas vezes nós viemos ao grupo de oração e falamos: nossa, mas hoje eu quero escutar uma palavra. Hoje eu quero que Jesus direcione a minha vida. E Jesus faz todas essas coisas. Mas quantas vezes Jesus quer oferecer muito mais do que uma palavra? Jesus quer oferecer a salvação para a nossa casa. E nós nos contentamos, e assim como os discípulos, de chamá-lo somente mestre, professor. Jesus se revela para nós nessa noite. Enquanto um Deus que nos salva, enquanto um Deus que olha para as nossas necessidades e é misericórdia, é um Deus que nos acolhe. A palavra ela continua dizendo que há uma tempestade. As ondas começam a adentrar no barco onde eles estavam. Tudo, e eu quero que você se imagine, eu pedi para você se imaginar dentro do barco. Eu quero que você se imagine agora dentro de um barco com Jesus. Inicialmente as coisas estavam calmas, mas começa a tempestade, começa ondas gigantescas, isso começa a abalar a estrutura do barco. Qual é a nossa resposta diante dessa dificuldade? Jesus, Ele olha para nós e fala: ei filho, eu habito também na tempestade. Jesus habita na tempestade da nossa vida. Eu não sei, irmão, o que tem sido tempestade na sua vida. Eu não sei se você entrou nesse grupo de oração hoje, nessa noite, e lá fora ficou uma tempestade na sua casa. Mas eu sei que Jesus, Ele habita também na tempestade, porque Ele está no barco conosco. Ele está na popa. Sabe por que a palavra vai dizer de maneira muito específica que Jesus estava na popa? É porque na popa do barco, lá está o leme. E é lá que Jesus conduz a minha e a sua vida. Esse Deus que nos salva, que é muito mais do que um mestre que somente ensina, é um Deus que olha para tudo aquilo que a gente precisa. Ele olha para a tempestade que nós estamos passando, e Ele fala: filho, eu tenho tudo aquilo que você precisa para passar por esse momento. Esse é o Deus que nós acreditamos, um Deus que nos salva e faz aquilo que é necessário para que a salvação ela alcance o meu e o seu coração. O Senhor, Ele me falava de muitas pessoas que aqui estão, e talvez você se reconheça nisso. Pessoas que estavam no Ignis, pessoas que começaram a participar do nosso grupo de oração, e que depois que deram um sim a Deus, parece que as tempestades na sua vida só aumentaram. Não sei se isso é a sua realidade, mas parece que depois que você viveu grandes coisas com Deus, as tempestades só aumentam, as ondas só aumentam, os tremores só aumentam na sua vida. E você se pergunta: onde que está esse Jesus? Onde que Jesus está nas tempestades? Lá na minha casa, na doença que está lá na minha família, no emprego que eu não estou conseguindo, na minha faculdade onde parece que tudo dá errado. Onde que está esse Jesus em meio a tanta tempestade? Onde que está Jesus? E a palavra vai nos dizer que Jesus, Ele habita na tempestade. Jesus, Ele está conosco também na tempestade. Talvez hoje você esteja completamente aflito, irmão, com tudo que está acontecendo na sua vida. Talvez hoje, assim como o salmista na palavra vai nos dizer, talvez hoje o seu coração grite para Deus assim: Deus, não esconda de mim a sua face, não me abandone. Tem um salmo da palavra que vai falar justamente sobre isso. Deus, não esconda de mim a tua face, não me abandone nesse momento. Talvez hoje seja isso que está aí no teu coração. E sabe, meus irmãos, Deus, Ele jamais vira a face dEle para nós. Jesus, Ele jamais vai esconder a face dEle de nós, porque Ele é muito mais do que um mestre, entende? Ele é muito mais do que somente alguém que ensina. Ele é um Deus que nos salva. Ele é um Deus que olha para nós. Jesus tem olhado para nós da mesma maneira que Jesus enxergou Natanael lá debaixo da figueira, da mesma maneira que Jesus enxergou Mateus lá na coletoria de impostos, da mesma maneira que Jesus enxergou Pedro lá na pescaria. Jesus, Ele tem nos enxergado na tempestade que nós temos passado e tem olhado para nós. Ele não vira a face, porque Ele é um Deus que nos salva.
Como eu disse, eu não sei a tempestade que você tem passado. Eu não sei o quão difícil tem sido a sua vida, eu sei da minha. Eu sei do que eu tenho vivido. Eu posso falar para vocês que hoje eu estava na missa lá na catedral. E no momento da comunhão, meus irmãos, eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar, e o que brotava do meu coração naquele momento era justamente o salmo. Senhor, não esconda de mim a tua face, não me abandone, ó meu Salvador. E ali eu tive mais uma vez uma comprovação de que Jesus, ele está olhando no fundo dos meus olhos falando: eu habito na tempestade. Talvez muitos de nós viemos aqui para justamente entender de que na tempestade lá na sua casa, Jesus tem habitado, por mais que talvez você não enxergue. Talvez você não enxergue, mas Jesus tem habitado na sua casa. Eu não sei o que tem tirado o seu sono, porque se a gente olha para a palavra em Marcos, nós vemos que se Jesus estava dormindo, como consequência os apóstolos também deveriam estar dormindo. Mas algo tirou o sono dos apóstolos, que era a tempestade. Eu não sei o que tem tirado o seu sono, mas eu sei que se Jesus está na popa conduzindo, enquanto um Deus que nos salva, todas as coisas virão por acréscimo. É esse Jesus que olha para nós hoje e fala: ei filho, eu sou o teu Salvador. Para de ficar pedindo só palavras para mim. Para de só pedir direcionamentos. Eu dou isso tudo sim, mas eu quero salvar a tua vida de uma vez por todas. Se deixe ser salvo por Jesus essa noite. A palavra, meus irmãos, ela continua nos dizendo que depois da tempestade, Jesus, ele manda com que as ondas e as tempestades se calassem. E a palavra vai nos dizer ali que após a tempestade vem o tempo da bonança. Após a tempestade vem o tempo da calmaria, o tempo da paz, o tempo da alegria. Sabe o que Jesus ele quer falar para você? Que todas as tempestades que você tem passado na sua vida, as dificuldades, as tribulações, quando isso passar, vai vir o tempo da bonança, o tempo da paz. Se você tem tido um coração que tem faltado paz, que parece que todo dia tem alguma coisa ruim que ronda o seu coração, entrega tudo isso para Jesus, porque quando for a hora, a tempestade vai passar e virá o tempo da bonança. Padre Paulo Ricardo vai nos dizer que se existe uma cruz, escuta bem isso, se existe uma cruz, existe por trás uma ressurreição escondida. Se existe uma cruz na sua vida, existe uma ressurreição escondida. O que isso significa para nós? As cruzes que você tem carregado, irmão, irmã, as cruzes que tem pesado sobre o seu ombro, atrás dessa cruz existe uma ressurreição escondida, existe vida escondida. Só que para que você alcance essa ressurreição, você precisa carregar a sua cruz. Se existe, entenda isso, se existe uma cruz, por trás existe uma ressurreição preparada para nos acolher e nos dar vida, porque é o próprio Jesus que nos fala. É o próprio Jesus. Quantas e quantas vezes na minha vida tempestades vieram, e eu já falei de várias delas para vocês aqui. Quantas tempestades vieram, abalaram o meu barco da minha vida. Quantas coisas talvez já tenham se passado na sua vida e nós não vivemos bem a cruz que Jesus nos deu. Para que a bonança venha, entenda isso, para que a paz venha, nós precisamos saber viver as nossas cruzes. Se existe uma cruz, existe uma ressurreição escondida, preparada para entrar na nossa vida. Se isso tem acontecido na sua vida, irmão, e como eu disse, eu não sei. Eu não sei o que é a tempestade para você. Talvez depois que você começou a participar da igreja, na sua casa as pessoas não aceitaram tão bem. Talvez na sua escola você tenha perdido amigos. Talvez no seu trabalho você não tenha conseguido estar perto de algumas pessoas. E tudo isso é cruz na sua vida.
Mas saiba que se a cruz ela é bem vivida, há uma ressurreição preparada para nos dar vida. Porque é isso que o nosso Jesus, Ele faz conosco. Muito mais do que um mestre, Ele é aquele que nos dá vida, porque Ele já se entregou por nós. Ele já se entregou por nós na cruz. Deixe com que Jesus seja o salvador da tua vida. Para de estar sozinho no barco. Para de querer coisas pequenas na presença de Deus. Deixe com que Jesus Ele olhe no fundo do teu coração, no fundo da tua alma, e te dê aquilo que é necessário para que a salvação entre na tua casa. Se lembre disso. Se existe uma cruz, existe uma ressurreição escondida por trás. E é isso que nós buscaremos essa noite. É isso que nós clamaremos, é isso que nós iremos orar, pedindo para que esse Deus que se revelou para nós nessa noite como nosso Salvador, para que esse Jesus que está no barco, que habita a tempestade conosco, que Ele avance sobre a nossa vida, que Ele tome conta de tudo que nós estamos vivendo, porque nós cremos que após a tempestade virá o tempo da bonança, virá o tempo da paz. Amém? Queria te convidar, feche os seus olhos nesse momento. Com seus olhos fechados, eu queria que você imaginasse aí, você dentro de um barco agora. Concentra aí as suas forças, para que você consiga se imaginar dentro de um barco. E nesse momento você está sozinho no barco. Se imagine sozinho num barco. Esse barco ele está velejando, ele está avançando o mar adentro. E depois de um tempo de viagem nesse barco, as ondas elas começam a se tornar mais fortes, mais agressivas. Começa uma tempestade, o tempo ele se fecha. Vai imaginando isso. Vai imaginando como você já começa a ficar temeroso dentro desse barco. Vai imaginando como o medo ele começa a tomar conta da tua vida. Como eu disse para vocês, hoje nós faremos um caminho. E esse caminho passa por nós estarmos dentro desse barco. A tempestade ela começou. E nesse momento ela começa a ficar tão forte que a gente começa a temer pela nossa vida. A gente começa a temer se a gente vai conseguir suportar tudo isso que tem acontecido no barco. E para iniciar a nossa oração, ainda aí sentado, você vai pensar em tudo aquilo que tem sido tempestade na tua vida. Você vai pensar nas tribulações, você vai pensar nas dificuldades que você tem vivido. Pense em tudo isso agora. Ainda sozinho no barco. Vá trazendo no teu coração todas as dificuldades que você tem passado lá na sua casa, no seu matrimônio, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Todas as tempestades que têm te tirado o sono. Tudo que tem feito você perder noites de sono. Ao trazer tudo isso no teu coração, você vai se levantar nesse momento, se for o teu desejo. E nós vamos começar um processo onde nós iremos reconhecer Jesus como Salvador da nossa vida.